Salve Maria, irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos, espero que sejam todos bem. Hoje vamos falar sobre um assunto que eu já tive muita curiosidade, então eu decidi trazer isso para vocês. Talvez esteja um pouco atrasado, né, o hype do momento ali, mas realmente eu preferi trazer agora esse tema, né, então é um tema, assim, bem interessante, certo? Que não sei se vocês perceberam, se não perceberam, não ficaram sabendo de nada em que caverna que vocês estão vivendo, vamos começar por aí, né? Porque todo mundo comentava disso há alguns meses atrás, que era do 3 Atlas, sabe? Aquele cometa que não era cometa, que se fosse descoberto que não, se fosse comprovado que não era um cometa até tal dia, podia fazer as malas, podia vender e gastar em viagem, que o mundo ia acabar, ia ser uma nave alienígena, tava ferrado. Devido a alguns fatos, tipo que o rastro que ele emitia, né, ele era uma anomalia praticamente, ele era muito diferente dos outros cometas, sabe? Tanto na longevidade dele, né, no comprimento, perdão, não longevidade, no comprimento dele, quanto nos elementos que ele dispersava naquele gás, né, que é aquela cauda, que geralmente, né, o cometa ele tem aquela cauda porque o gelo começa a derreter e, e forma aquele rastro. Então, o cometa está no céu e tem aquela cauda, asteroide está no céu, meteoro está caindo e meteorito está no chão já, né? Então, tem essa diferença ali que pode ser que muita gente se confunda. Então, vamos começar por aí. O que é o 3 Atlas, né? Esse 3 Atlas ele é um cometa que gerou muito debate esse tempo atrás, e pessoal, teoria da conspiração. Tem muita gente ainda acreditando que é uma nave alienígena, né? Tem gente ali fazendo vídeo mostrando que puxou com o telescópio, que viu umas luzes diferentes, o pessoal no México vendo luz, mas, gente, por favor, parar meio segundo, raciocinar e pensar, poxa, hoje em dia tem IA, é tão fácil de enganar o povo. Então, assim, questão de 10 segundinhos ali raciocinando, você vê que não passa de uma narrativa ali, inventiva para tipo, atrair atenção, né, e fazer você assistir o vídeo, mas né, questão de lógica. E, gente, só se tiver muito barulho é porque o ar tava ligado, eu desliguei porque tava muito barulho e tá muito quente aqui. Enfim, e o que esse debate sobre o 3 Atlas poderia gerar para nossa fé? Bem, desde o começo, quando a primeira semana que saiu, porque eu acompanho muito coisa de astronomia, de física, essas coisas assim, eu acompanho demais, adoro essas coisas. Porque eu gosto de ver, tipo, sabe, a magnificência de Deus, assim, que, cara, a gente vê tantas coisas no universo, assim, que a gente nem imagina, sabe? O Buracos Negros, aquele Tom 618. Se eu não me engano, não é o maior buraco negro. Agora já descobriram um novo. Não me recordo o nome. Sirius, a estrela, não. Não me recordo, tá? O nome. É, mas enfim, pensa, um buraco negro daquele tamanho, o que ele não era antes? Né? Porque a Terra, para ela virar um buraco negro, ela teria que ficar do tamanho, pô, do tamanho da bola de golfe, sabe? É, então, assim, é uma coisa, assim, surpreendente. Então, às vezes eu me paro pensando, assim, em umas coisas, sabe? Tanto que, pô, tem vários pássaros aqui voando na minha frente agora que eu tô na janela do meu quarto. Tanto que, ao sol que tá, seu misericórdia, não dá pra enxergar. Tem vários passarinhos voando e isso é uma piedade, né? Uma bondade de Deus ter criado isso pra gente que a gente às vezes nem se dá conta, né? Mas enfim. A questão do buraco negro lá, o raio de Schwarzschild, né? Eu posso ter me enganado ali na medida da Terra, é alguns quilômetros, se não me engano, acho que é 2 quilômetros. Enfim, isso não vem ao caso. O assunto aqui é sobre os aliens, né? Fazer o contato ali com os alienígenas, né? Que tem aquele paradoxo da Floresta Negra, né? Que se eles existem, né? Eles não vão querer se mostrar porque, pô, numa floresta não vai chegar gritando pra um bicho te comer, né? Então, também tem o paradoxo de Fermi, que tem aquela equação de todas as sequências que a gente tem que seguir na evolução para ter uma vida inteligente. Então, assim, vida fora da Terra eu acho que existe, tá? Pode ser possível existir vida
Mas o que é na minha, né, vida? Pô, uma bactéria. Uma bactéria é vida. Vírus não, né? Mas bactéria é vida, sabe? Uma vida microbiana aqui, uma vida microbiana lá. Não acho impossível, tá? Não, porque o universo é muito grande. Então, assim, essa hipótese eu não descarto. Agora, vida inteligente já boto minha mão no fogo que não tem. Porque é uma coisa, assim, tão complexa, tão difícil, tantos anos de evolução, bilhões de anos de evolução, pra gente chegar no que a gente chegou e, assim, se tivesse uma coisinha acontecido de errado, não tinha chego aqui, né? Apesar que muitas coisas aconteceram de errado ali no meio do processo, mas tudo contribui pra gente existir. Então, assim, aquela coisa de evolucionismo não é pecado, tá, gente? Eu era ateu há muitos anos atrás e, não, esse negócio aí de homem vindo do barro, besteira. Então, assim, não é pecado você acreditar na teoria da evolução. Agora, você ser evolucionista, aí é outra coisa, né? Você pode ficar para outro vídeo também. Então, assim, você acreditar que o homem veio do... que a gente veio de um peixe, né? Se for puxar muitos anos atrás, a gente... uma vida microbiana aqui, foi crescendo, virou um animal aquático, aí foi pro terrestre, foi macaco, do macaco veio alguns primos aqui, algumas raízes, de uma dessas raízes surgiu mais uma raiz, sabe? E foi surgindo e daí teve a gente. Assim, na minha percepção é isso, mais o que? Com o dedo de Deus. Né? Então, assim, sem Deus, na minha visão, isso não teria como acontecer de maneira alguma. São, se eu não me engano, 51 fatorial. Ou são 102? É um número muito grande. Fatorial, pra você que não sabe, é tipo 2 fatorial, 2 vezes 1. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, por exemplo, 52 fatorial, que é o número de embaralhamentos possíveis num baralho de 52 cartas. É um número imenso, cara, imenso, imenso. A gente não consegue nem conceber esse número, pra ter uma ideia. Então, assim, teriam que ser... Eu acho que são 102 fatorial. Tá, enfim, eu vou deixar aqui quanto que é essa medida, mas eu não me... Eu acho que é 102 fatorial. Há tantas coisas que teriam que acontecer certinho pra gente existir, que sem Deus eu acho que não teria como, sabe? E, se eu não me engano, tudo que a gente tem na nossa pele, nossos ossos, cálcio, fósforo, tudo isso a gente consegue encontrar no barro. Né? Então, em Gênesis, quando Deus criou o mundo em 6 dias, essa é a ordem que a ciência está de acordo. Né? Primeiro veio o universo, as estrelas, veio a luz, o mundo, as águas, sabe? Então, assim, a Bíblia ela não se propõe a ser um livro científico. Mas, por ser verdade, eles acabam se coincidindo com a ciência. Então, aquela briga que a ciência e a religião elas são brigadas, não, a ciência e a religião andam de mãos dadas, mãos juntas. Porque a ciência explica o visível, a fé o invisível, mas tudo é criação de Deus. Então, sim, elas andam de mãos juntas, tanto que a teoria do Big Bang, né? Big Bang é o relógio. Do Big Bang, que não é uma explosão, tá? É uma expansão de um ponto zero. Ele foi criado por um padre. Essa teoria ela foi desenvolvida por um padre alemão, se eu não me engano. Tanto que Albert Einstein duvidava do Big Bang. Então, assim, é impressionante como que a fé sempre tá um passo à frente, cara. O dia que a ciência falar, o dia que a ciência vier com a farinha, a igreja já vai estar com o bolo pronto. Aí, cantador, passarinho, hein? Eita, bexiga. Mas, enfim, é isso. A fé e a religião andam de mãos juntas. E sobre os aliens? O que seria sobre os aliens? Eu já disse a minha opinião. Pra mim, vida inteligente não existe. Vida pode existir, tá?
vida microbiana, um bichinho aqui, um bichinho ali, mas vida inteligente é muito difícil, gente, muito difícil. Eu até escutei alguém falar, eu não me lembro aonde que eu ouvi, mas se Jesus morreu para redimir os nossos pecados, né, para pagar a nossa dívida, e lá na Bíblia diz que ele é redentor de tudo. Se tivesse uma raça alienígena, eles teriam que ser criação de Deus, concorda comigo? Beleza. Com certeza também teriam pecado, a menos que não tivessem uma alma imortal que nem a nossa. Aí que vem o pulo do gato. Que a alma imortal que nem a nossa, tipo os animais. Infelizmente, os animais, quando morrem, acabou pra eles, eles não vão pro céu. Porque a alma deles é perecível. Está no catecismo. Se for puxar agora aqui, eu não vou saber o parágrafo. Mas qualquer coisa eu posso deixar aqui a referência do parágrafo, tá? Mas assim, eles têm alma perecível e a nossa alma é eterna. Então assim, provavelmente os alienígenas, caso existissem, caso existam, eles teriam uma alma perecível também, porque como Jesus ele é redentor de tudo, ele teria que morrer pelos pecados deles de novo. Sabe, é uma questão assim muito complexa até. Enfim, mas o que a igreja diz sobre isso? Nada. A igreja não diz nada. No entanto, tem um livro que ele é um compilado de vários documentos da Igreja Católica, que é o Hunerman. Tem nomezinho difícil. Desinger-Hünermann. Não sei se está certo minha pronúncia, provavelmente está muito errada. Estou ofendendo todos os alemão, da, toda a minha família ali de alemão, estão tudo me xingando agora. Que tem a Bula Execrabilis, que ela basicamente condena essa crença dizendo que ela é herética. Porque, sendo assim, Adão provavelmente não seria o primeiro homem, não seria a primeira criatura inteligente, e Jesus não seria o redentor de tudo. Então ela condena, por mais que não seja dogma, ela condena mesmo assim. Então é isso, basicamente. Não tem muito o que acrescentar, a não ser dizendo que a igreja sempre está um passo à frente, até porque o Vaticano tem observatórios de astronomia, caso você não saiba, o Vaticano tem. E é isso, basicamente. Se você tiver alguma dúvida, tá? Pode deixar aqui nos comentários, beleza? Eu também vi que eu anotei aqui o sinal WOW. O que é o sinal WOW? Uma certa feita, eu vou contar bem por cima porque eu não me lembro de cabeça, tá? Faz muitos anos que eu estudei sobre isso, que eu gostava de estudar sobre isso. Eu estudava, mas eu ia pra escola, né? Não estudava na escola, eu ia pra escola, chegava em casa e gostava de estudar essas coisas de astronomia, física, né? Então, eu estudei isso há muitos anos atrás. O sinal WOW, se eu não me engano, pelo que eu me lembro, é um rapaz, um astrofísico, se não me engano, ele estava no laboratório com um aparelho que ele mede as frequências de rádio vindas do espaço. E ele estava sozinho e ele detectou um sinal muito padrão de frequência, muito conhecido pelos seres humanos. E aí ele já pensou, poxa vida, que esquisito, tanto que ele, na hora, ele escreveu do lado WOW com caneta. Por isso que é sinal WOW. E essa frequência nada mais é que a frequência do hidrogênio, perdão, que é o elemento mais abundante do universo. E a hora que ele viu essa frequência de hidrogênio em ondas de rádio ali, ele anotou porque provavelmente uma civilização inteligente já saberia que o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo, certamente já saberia ele em binário, né, e ele anotou ali o WOW do lado e ficou até hoje uma das evidências mais fortes
a favor da existência de seres extraterrestres. Mas o que eu posso dizer pra vocês? Eu acho que, infelizmente, é só uma coincidência. Na minha visão, né? Assim, é complicado. Se tu quer acreditar, vai na fé, irmão. Acredita. Né? Porque a igreja ela não diz que não pode, não diz que, né, igual eu disse na bula Execrabilis, tem dizendo que é uma crença herética, né? Mas, assim, a igreja, enquanto corpo de Cristo, quanto fundação, quanto... não diz nada sobre, tá? Então, quer acreditar? Vai na fé, irmão. Acredita, desde que não passe do limite do aceitável, desde que não passe do limite né, dali do que é cristão, tudo bem. Não quer acreditar? Muito bem, seja bem-vindo ao Clube dos Sensatos. Porque eu acho meio esquisito, assim, meio fora da casinha. Por enquanto. Então é isso. Alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, alguma sugestão, tá? Sejam sempre respeitosos, tá? Quando forem fazer alguma crítica, alguma coisa. Então é isso. Até a próxima e salve Maria.